Bom dia, Paulo. Bom dia, os amigos do programa Salada Mista. Inicialmente, queremos desejar uma semana proveitosa a todos os nossos amigos ouvintes, os trabalhadores de um modo geral. E queremos iniciar, Paulo, chamando a atenção da questão da informação, do esclarecimento. Continuamos observando ainda que muitos trabalhadores, não só que trabalham no comércio, mas trabalhadores de outros segmentos, continuam muitas vezes tomando determinadas decisões sem conversar com o seu sindicato, com um advogado de sua confiança, com um contador, indo, por exemplo, no Ministério do Trabalho, alguns trabalhadores que não têm sindicatos, porque, por exemplo, nós recebemos a semana passada uma ligação de uma trabalhadora informando que as férias dela já estava vencida e estava próximo à dobra, ou seja, ela receber as suas férias em dobro, que já havia completado 2 anos do vencimento, mas o empregador, e aí eu não posso entender que foi de outra forma, e sim de má fé, determinou que esta empregada assinasse a documentação referente à concessão das férias e seu devido pagamento no mês de junho. Significa dizer que, com isso, ela perdeu a dobra das férias. Então, enfim, é necessário, antes de assinar qualquer documento, antes de aceitar qualquer coisa junto com a empresa, de não aceitar, de pedir demissão, de querer continuar trabalhando na empresa, enfim, toda a situação que envolve a relação empregado, empregador, empresa, trabalhador, qualquer decisão que o trabalhador venha tomar, por mais certa que ele acha que esteja tomando, ele deve primeiro, Paulo, procurar o sindicato, repito, um advogado de sua confiança, um contador de sua confiança, ou mesmo se dirigir ao Ministério do Trabalho, mas nunca concordar ou não concordar, assinar ou deixar de assinar sem ter uma orientação prévia e que a pessoa tenha firmado a sua convicção do que está fazendo. Milton, aqui no SUDEC, é necessário que o trabalhador esteja sindicalizado para receber uma orientação? De forma nenhuma, Paulo. O sindicato tem o dever de assistir todo e qualquer comerciário, seja ele sindicalizado ou não, esteja ele com contrato formalizado junto à empresa, ou seja, de carteira assinada ou não. A condição do trabalhador não pode ser nenhum impeditivo, nem para este, nem para qualquer outro sindicato, para orientar, assistir. Inclusive, nós prestamos também como uma concepção de classe, não de categoria, porque entendemos que, independentemente de você ser radialista, empregada doméstica, bancário, gari, você pertence à mesma categoria ou à mesma classe que eu pertenço, a classe dos trabalhadores. Portanto, nessa concepção, nós damos a orientação, pelo menos a orientação mínima, àqueles trabalhadores que nos procuram, que não têm sindicato em Caruaru, o caso dos domésticos, né, entre outras categorias, nós temos a satisfação de passar a orientação, a assistência para esses trabalhadores, porque o nosso pensamento é exatamente a classe dos trabalhadores e não apenas a categoria dos comerciários. Uma outra informação também é o tempo de trabalho, né? Porque alguns pensam que só depois de 1 ano é que tem alguns direitos. Bem lembrado. Igualmente, outros que acham que não têm direito porque não estão com a carteira assinada. O direito dele, ou seja, o contrato dele já foi firmado com a empresa. Se a carteira está assinada, é um contrato formal. Se a carteira não está assinada, é um contrato informal. Mas seja formal ou informal, a empresa tem obrigações com esses trabalhadores, ou este trabalhador que contratou com a carteira assinada ou não. No caso do tempo de serviço, o que diferencia é simplesmente o seguinte: se o trabalhador já tiver 12 meses, 1 ano de serviço prestado naquela empresa, em caso de demissão, as suas verbas rescisórias, a sua indenização deverá ser homologada junto ao sindicato de sua representação
ou junto ao Ministério do Trabalho. Só é feito esse pagamento das verbas rescisórias na empresa quando o empregado tem menos de 12 meses, menos de um ano de serviço prestado na mesma empresa. Fora isso, ele independe, é necessário que seja feito. Se tem mais de um ano, ele tem essa homologação desse termo de rescisão do contrato, deve ser feito no sindicato ou no Ministério do Trabalho. E aí, se ele tem tempo clandestino ou não, porque às vezes você tem, digamos, um ano e meio, um ano com carteira assinada e 6 meses sem carteira assinada. Você vai receber no sindicato um ano com carteira assinada e o sindicato vai fazer os cálculos desses 6 meses e orientar a empresa a pagar a esses outros 6 meses que estava extra carteira. Caso a empresa se recuse, o trabalhador pode buscar esse direito, inclusive requerendo a anotação na CTPS retroativamente para constar tempo de serviço junto à Justiça do Trabalho. Portanto, a orientação que fica é qualquer cálculo que venha consultar o sindicato. Qualquer cálculo, orientação, não fique preocupado de vir uma vez, 2, 3, de ligar, de passar uma mensagem, de vir pessoalmente. O que você deve fazer é nunca assinar ou deixar de assinar, concordar ou discordar, em sim, firmar ou não firmar qualquer tipo de situação junto à empresa sem ter uma orientação prévia. Porque em caso de você ser menor de idade, você pode reverter isso perante o Poder Judiciário. Até porque as homologações, o pagamento de verbas rescisórias aos trabalhadores menores de 18 anos, estes devem ser pagos com a assistência, com a presença de seus representantes, seja o pai, a mãe ou outro representante legal. Então, se essas verbas forem pagas a um menor de 18 anos e sem a devida assistência do seu representante legal, estas verbas estando irregulares, tendo sido pagas de forma ilegal, incompleta, o trabalhador pode sim reverter tal situação perante o Poder Judiciário, o que não pode ocorrer se ele for maior de 18 anos, inclusive que tenha assinado no seu sindicato.